amor difícil de entender terminou, não sei o que fazer. Meu coração não consegue explicar o vazio que encontrei em meu viver. Mas lá do alto olhaste para mim com amor, e mesmo assim não consigo compreender o que fazes por mim. Eu te amei e te salvei, por amor me entreguei. Eu te amei e te salvei, tu és meu. Eu te amei e te salvei, por amor me entreguei. Eu te amei e te salvei, tu és meu. Agora sei e consigo perceber que por você eu posso reviver. Pois lá na cruz o sangue que verteu foi por mim e por todo pecador. Mas lá do alto olhaste para mim com amor, e mesmo assim não consigo compreender o que fazes por mim. Eu te amei e te salvei, por amor me entreguei. Eu te amei e te salvei, tu és meu. Eu te amei e te salvei, por amor me entreguei. Eu te amei e te salvei, tu és meu. Nosso cordial boa noite a todos que nos acompanham neste momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste. É uma alegria podermos nos reunir para estudarmos, conversarmos sobre a Palavra de Deus. Hoje, texto base para a nossa reflexão, Evangelho conforme o apóstolo João, capítulo 3, versículos 14 a 21. Lembramos, aqueles que quiserem pedir ou agradecer para o momento de oração, podem colocar no comentário. Também pedimos da onde que nos acompanham. Coloque nos comentários que ao final desta devoção vamos estar lendo as cidades que nos acompanham. Queremos iniciar este momento em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Evangelho conforme João, capítulo 3, versículos 14 a 21.
Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, deste texto bíblico vou me ater ali na primeira parte, dos versículos 14 até o versículo 17, para este momento da nossa reflexão. E esta reflexão ela vai estar fundamentada, baseada no nosso crer. Porque todo o texto bíblico fala de crer. Vejam o que diz o primeiro versículo lido, o versículo 14 deste evangelho. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado. No texto de Números, nós temos o registro da história da serpente ou da cobra de bronze. O que foi este evento para nós podermos entender o que Jesus está falando nesse texto bíblico? Após os israelitas reclamarem de Deus no deserto, Deus enviou serpentes que picavam os israelitas e eles morriam. Quando eles se arrependeram, foram clamar a Moisés que Deus resolvesse a situação, na ideia deles que Deus acabasse com as serpentes. E então Deus orientou Moisés que ele confeccionasse uma serpente de bronze, uma cobra de bronze, colocasse numa estaca, levantasse esta cobra e todo aquele que fosse picado por uma daquelas serpentes, se olhasse para aquela cobra de bronze, seria curado. Deus não tirou as serpentes do meio, mas ele providenciou algo para que eles, num gesto de fé, em crer em Deus, fossem curados. Olhar para aquela cobra, para aquela imagem. Não era buscar um antibiótico, não era buscar alguma coisa contra o veneno, mas sim confiar na promessa de Deus. Não era aquela cobra que tinha poder, mas sim a ordem e a promessa de Deus. Por isso Jesus, quando está falando aqui, ele diz, assim como Moisés levantou aquela serpente, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Aqui é uma clara referência à crucificação de Jesus. Jesus está falando que ele deveria ser levantado, para que todo aquele que nele crer, confiar, olhar para este Jesus com fé, seria salvo, seria perdoado. Vejam como é importante o quesito de fé aqui em todo este texto bíblico. Na sequência é dito assim, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Vejam o que a pessoa ganha ou recebe por crer em Jesus, a vida eterna. Logo após Jesus falar deste episódio e destes dois acontecimentos, ele diz um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, o João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho,
para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pelo menos duas coisas importantes nós podemos salientar deste texto bíblico. Primeiro, o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo tanto. O amor de Deus não tem como nós medirmos. O amor de Deus é enorme. Deus sacrificou o que Ele tinha de mais importante para nos dar a salvação. Ele envia seu Filho Jesus, que, humanado, carrega os nossos pecados e morre na cruz. Este é o amor de Deus. Por isso, quando nós passamos por problemas, por dificuldades, enfrentando esta pandemia que nós estamos enfrentando, nunca podemos duvidar do amor de Deus. Aquele que duvida do amor de Deus nos momentos de dificuldade é porque não conhece o verdadeiro amor de Deus. Como filhos de Deus, como cristãos, não podemos duvidar do amor de Deus. Muito pelo contrário. Este amor tem que nos fortalecer. Este amor tem que nos guiar. Este amor tem que nos confortar quando passamos por problemas e dificuldades. Porque este amor de Deus tem um propósito. É a nossa salvação. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Quantos e quantos óbitos aconteceram por causa desta pandemia? Quantos e quantos óbitos acontecem por causa de doenças, por causa de violência, por causa de acidentes, por causa de negligência? Estamos rodeados pela morte. Mas nós temos aqui a promessa de Deus, que todo aquele que crer em Jesus, naquele que foi levantado, que foi crucificado, não irá morrer, mas irá ter a vida eterna. Irá ressuscitar com Jesus, irá viver no paraíso. Este é o amor de Deus. Por isso nós não podemos deixar nos enganar por mensagens que nos querem levar para longe do verdadeiro Salvador, para longe da verdadeira mensagem de Cristo. E aí vem o último versículo que eu quero enfocar hoje, talvez um dos versículos mais importantes para a nossa vida, para a vida de todas as pessoas, para a vida de todos aqueles que moram ao meu redor e ao redor de vocês. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aí está o propósito da vinda de Cristo. Cristo não veio julgar o mundo. Cristo não veio apontar os nossos pecados, os nossos erros. Cristo veio para salvar o mundo. Cristo veio para morrer na cruz por vocês e por mim e perdoar todos os nossos pecados. Quando nós falamos de Jesus, nós temos que enxergar este Jesus, o Jesus Salvador. A nossa vida como filhos de Deus, na igreja, no lar, na sociedade, tem que transparecer isso. Tem que apontar este Jesus, o Salvador. Não outro Jesus. Não outro caminho para a salvação. Não há outro Jesus. Somente o Jesus Salvador. E não há outro caminho para a salvação que não seja o único e exclusivo caminho apegado a Cristo como Salvador. Jesus não veio para julgar este mundo, porque este mundo já está julgado, porque o pecado nos leva para a morte. O salário do pecado é a morte, escreveu o apóstolo Paulo. Por causa dos nossos pecados, nós merecemos a condenação eterna.
Mas Deus, no seu amor, enviou Cristo para nos salvar. Não há nada que nós possamos fazer para alcançar a salvação. Muito pelo contrário, em Cristo eu vivo a salvação. Eu tenho a certeza de que eu não preciso temer mais nada, porque o amor de Deus fundamenta a minha vida. Porque eu sei que o Cristo que foi levantado, Ele é o meu Salvador e eu tenho que olhar para Ele, eu tenho que confiar nele. Eu não posso confiar nas minhas obras, no que eu posso fazer para a minha salvação. Eu quero sim cumprir a lei de Deus, mas não para a minha salvação. Eu quero cumpri-la porque é a vontade de Deus. Mas Deus já me salvou em Cristo. E isto toma uma outra abrangência na minha vida quando eu tenho esta certeza, porque eu sei que nada pode me separar do amor de Deus. Eu não preciso temer nada. Eu tenho apenas que crer e confiar no amor e na misericórdia de Deus, que elevou o seu Filho Jesus para perdoar todos os nossos pecados. Vejam como é maravilhoso o amor de Deus. Vejam como é maravilhosa a certeza de sabermos que mesmo enfrentando esta pandemia, nós temos o consolo de Deus. Nós temos a graça de Deus. Nós temos o Salvador que foi elevado para perdoar todos os nossos pecados. Por isso a mensagem da igreja sempre tem que ser uma mensagem que aponte para Jesus como o único e suficiente Salvador. Aquele que carregou os nossos pecados. Estamos no período da Quaresma. Refletimos com mais intensidade sobre os sofrimentos de Cristo, mas não para querer imitá-lo ou complementar o sacrifício de Jesus. Eu reflito sobre o que Cristo sofreu por mim, para a minha salvação, para o meu perdão. Eu não tenho que fazer nenhum sacrifício para agradar a Deus, mas o que agrada a Deus é a fé genuína, que confia no único e suficiente Salvador. Ouçamos de novo o último versículo. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aqueles que, infelizmente, ensinam um Deus, um Jesus, que nos olha feio, querendo nos julgar por causa dos nossos erros, não entendeu a palavra de Deus. Não compreende o amor maravilhoso de Deus. Não compreende a vinda de Jesus a este mundo, que morreu para perdoar todos os nossos pecados. Por isso, queridos de Cristo Jesus, como é maravilhoso quando nós podemos refletir sobre a nossa fé. Lembramos o lema da Igreja Evangélica Luterana do Brasil para este ano de 2021. Firmados em Cristo, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Eu creio em Jesus. Eu estou firmado em Cristo. Eu recebo perdão, vida e salvação, e eu quero compartilhar isso. Eu não quero guardar só para mim. Eu quero anunciar para os outros. Eu quero falar para os outros. Olhem, confiem no Cristo crucificado. Ele deu a sua vida para te perdoar, para te livrar da condenação eterna. Não importa o que tu estejas fazendo. Ele morreu por você. E após ouvirmos esta mensagem, não podemos continuar vivendo da mesma maneira. Deus nos chama nos nossos pecados, mas Ele não quer que nós continuemos neles. Porque a partir do momento que eu reconheço que eu sou um pobre e miserável pecador, eu quero mudar de vida.
não por conta própria, não por minha força, mas única e exclusivamente pelo amor de Deus, pelo Cristo crucificado, por aquele que deu a sua vida para me perdoar. Aquele que não veio julgar, mas sim salvar. E nós olhamos como nós, como seres humanos e até como religiosos, temos o grande problema de antes de querer salvar as pessoas, nós estamos a julgar todos. Este não é o objetivo de Cristo. Cristo veio para nos perdoar, porque nos ama. Porque o julgamento nós já temos por causa dos nossos pecados. Mas no amor de Deus, nós somos salvos, nós somos libertos. Por isso, queridos de Cristo Jesus, que neste período da Quaresma, nós reflitamos sempre sobre o que Cristo sofreu porque nos ama, porque se preocupa conosco, porque nos quer ao seu lado no paraíso celeste. Esteja sempre com o coração aberto a confiar no amor de Deus, confiando que Ele é o único e verdadeiro Deus que existe, e Cristo é o único e suficiente Salvador que nós precisamos. Que Deus esteja a nos abençoar e a nos fortalecer hoje e sempre. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, neste momento nós vamos falar com o nosso Deus em oração. A Ana só está terminando de anotar aqui os pedidos e os locais da onde nos acompanham. Os pedidos de oração. A dona Lindaura pede oração para seu cunhado, Roberto Pérez, que está se recuperando de um começo de AVC. A Luciene pede oração para seu tio, José Leonardo, que está hospitalizado aqui em Primavera do Leste. A Evandra pede por todos que sofrem nesta pandemia. Então eu convido todos a abrirmos os nossos corações, falarmos com o nosso Deus em oração. Querido e grandioso Deus, amado Pai Celeste, nós te somos gratos, porque Tu enviaste Teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário e assim perdoar todos os nossos pecados. Obrigado, Senhor, também, porque através da ação do Espírito Santo, Tu colocaste a fé em nossos corações para crermos em Cristo como nosso Salvador. Obrigado, Senhor, por tanto amor que Tu demonstraste por cada um de nós. Querido Deus, queremos nos unir com a dona Lindaura para pedir a Ti que estejas a abençoar o seu Roberto na sua recuperação. Tu sabes o que este Teu filho está passando. Tu sabes o que ele precisa. Pedimos, Senhor, que se for da Tua vontade, que ele possa se restabelecer. Também, Senhor, nos unimos com a Luciene para pedir pelo seu tio, José Leonardo, que está hospitalizado aqui em Primavera do Leste. Esteja, Senhor, acompanhando, abençoando, esteja, Senhor, guiando os médicos, enfermeiros, esteja abençoando o tratamento ao qual ele está submetido. Querido Deus, fazendo sempre a Tua vontade também na vida desse Teu filho. Nos unimos com a Evandra e com todos aqueles que estão sofrendo neste momento da pandemia. Tu sabes, Senhor, o que cada um está passando. Pedimos que Tu estejas a abençoar aqueles que estão infectados pelo Covid-19. Pedimos, Senhor, que Tu estejas consolando aqueles que perderam um ente querido por causa deste vírus. Pedimos, Senhor, que Tu estejas abençoando todos aqueles que não podem sair dos seus lares para evitar a contaminação por causa de decretos, por causa de medo e receio. Querido Deus, pedimos também que estejas a abençoar e guiar médicos, enfermeiros, todos aqueles que estão enfrentando na frente de batalha esta doença. Olhe, Senhor, também pelos nossos governantes, para que tomem decisões sábias, decisões que irão abençoar todo o povo também no enfrentamento desta pandemia. Onipotente, eterno Deus, fica conosco. É o que pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, aqui nós temos alguns locais que nos colocaram ali, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, também
de Maringá, seu Paulo Varros está nos acompanhando. Também temos diversos congregados aqui de Primavera do Leste acompanhando este momento devocional. Queremos, ao longo dos outros momentos devocionais, estar citando ali as cidades da onde nos acompanham, também podendo compartilhar a mensagem de Cristo aonde nós estamos inseridos. Curtam, compartilhem esta mensagem, ela também será disponibilizada mais tarde no YouTube e também estejam a compartilhar o link para que mais pessoas possam serem alcançadas por este momento devocional. Que Deus esteja abençoando a todos. Amém. Concluímos este momento ouvindo a música Nada Temerei. A paz de Cristo a todos. Pode o mundo se voltar contra mim, inimigos, amigos, parentes, enfim, ameaça no corpo e na alma, não me causam horror, pois é Deus quem me guarda. Nada temerei, desconfiarei, meu coração descansa nas promessas do Rei. Ele prometeu me cuidar, não me abandonar. Deus comigo está. Deus é minha rocha e proteção, é socorro presente na tribulação. E tudo isso Ele faz por amor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nada temerei, desconfiarei, meu coração descansa nas promessas do Rei. Ele prometeu me cuidar, não me abandonar. Deus comigo está. Eu nada temerei, desconfiarei, meu coração descansa nas promessas do Rei. Ele prometeu me cuidar, não me abandonar. Deus comigo está. Nada temerei, desconfiarei,